falar assim, mas eu fui pra prova de fulano de tal, do Macaco Prego, que lá tem tudo. Por exemplo, na prova do Macaco Prego não tem numeração de peito, não tem segurança, não tem ambulância, não tem... Pelo amor de Deus. Conte até 10. 10. Não, já foi os 10 segundos, não? 10 de abdominal. Já foi, já. Eu vou até botar meu óculos aqui hoje. Da Maris Well, né? O meu também é. Nosso parceiro tá lá sempre nos nossos treinos, nos principais eventos. Como é que não sei falar inglês, não? Tô com minha camisa retrô da Adidas lá, casa esportiva. Uau. Bonitinho. Tô com o óculosinho, né? Da Maris. Da Maris. Eyewear. Nosso amigo Daniel, parceiro, brabo. Então, hoje, acho que vamos zerar o game, né, velho? Tirem as crianças da sala. O meu, seu, nosso Choquito pode. Mais um episódio começando daquele jeito, elétrico, cheio de energia. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham todas as quartas-feiras nas principais plataformas digitais, seja YouTube, Deezer, Spotify. É aqui, no meu, no seu. No nosso Choquito pode. Canal crescendo. Chegamos a 550 inscritos. E cada dia mais. Eu acho que para o segmento tem praticamente metade de uma corrida de 1000 pessoas. Com certeza. Fora aqueles que se assistem e não curte, não segue o canal, mas tá tudo certo. Não ativa as tá notificações. O importante é que a audiência tá crescendo porque daquele jeito. Tá imprimindo lá os Fale números. bem ou fale mal, fale da gente. Estamos aqui constante e coerentes. Isso é verdade. Hoje, hein? Rapaz, subiu aí já com Yuli e Douglas, né? Falando aí sobre a MP3 e a maratona, a ultramaratona. Também teve o episódio com a CIS, que foi muito importante, Federação Baiana. E hoje a gente tá com um cara que eu vou falar um pouquinho antes de falar. Mas você sabe eu vou falar nosso patrocinador. Fale. Eu ia falar exatamente sobre isso. Você sabe o que eu acho que é bacana? Para acontecer tudo isso, nós temos um suporte, um aporte financeiro, de milhões de vários apoiadores, e um deles é a Casa Esportiva. Mas não chega a bilhões, não. Ainda dá pra pagar as contas? Ainda não, mas se segure, viu? Casa Esportiva aí com mais uma loja abrindo, né? Você que tá passando aonde? Salvador Norte Shopping. Eita glória. Salvador Norte Shopping, Pituba, Paulo VI. Norte, Nordeste, Aracajibes, 3 lojas. E aquele desafio, Vitória. Passou pela loja da Casa Esportiva que tá abrindo lá no Salvador Norte Shopping com a foto do Choquito, tira uma foto, marca Método Choquito, marca Choquito Pode. E vai ter o desconto de 12% à vista e 5% a prazo. Tem. Se marcar, pode pedir lá no Insta que você vai ter o desconto. Pois bem. Além da Casa Esportiva, a gente está tendo agora o privilégio de ter café no nosso podcast. Tem café? Tem, 3 Corações de Santa Clara. Faz o uma maquininha altamente funcional e individual. Você escolhe sua cápsula, bota como é que funciona isso aqui? Lá nele e toma seu cafezinho fresquinho, quentinho. Deixa eu botar aqui a xícara, que essa aqui é... Abriu, botou, tomou. É assim? Você olhou a cor, será essa? Olhei, essa cor. Tô daltônico, não. Então, se você que é lojista, você que é empresário do segmento do esporte de corrida e quer anunciar seu produto, aqui é o local exato para você fazer isso. Um raio enorme e potencial para poder captar, né, o seu cliente. Só falar aqui com o nosso produtor Vitor Bahia, que ele vai direcionar aí todo o portfólio para você contratar, né, a sua marca aqui no Choquito. Nada melhor do que você começar o dia tomando um café gostoso, né? Enfim, então, Nunes, hoje a gente desbrava aí mais um, pra mim, grande referência. É um cara que já há mais de 10 anos eu tenho o contato direto, né, e o prazer de ter uma relação de amizade, de profissionalismo, de respeito. Sou muito grato e felizardo por isso. É um cara que vem na minha caminhada, né, comigo, dentro do processo de sobrevivência aí do mundo corrida de rua, porque realmente não é fácil. Abdicações, né, renegações, enfim, insatisfações. E eu acho que o amor é que move todo esse processo. Eu sou suspeito de falar dele porque tem uma ligação muito boa, sempre converso, troco ideia, bate papo, ele me dá insights. Eu considero ele como um desbravador, ele chega em áreas e locais com a mente dele que não é pequena. Megamente. Agora todo mundo já sabe quem é. O cara sempre com ideias, com projetos fantásticos. Então hoje, na bancada do Choquito Pode, nós temos a satisfação de ter... Jardel Moura. Seja muito bem-vindo. Megamente. Olá. Opa, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Sua câmera é essa. Vamos lá. Então, assim, realmente deu um trabalhinho de ajustar a agenda, né, para estar aqui.
Então, mas com certeza vai valer muito a pena esse bate-papo. São duas referências pra gente também. Choquito, sem sombra de dúvida, é um cara que a gente conhece lá dos primórdios, né? Eu entro na corrida de rua com um grupo de corrida em 2010, então assim, estamos com 13 anos de 13 estrada. anos, 13 anos, é verdade. Com 15, né? 16 anos então, agora, assim, 2008. E aí o Nunes, a gente chega aqui antes da pandemia, né, Nunes? Antes da pandemia. Foi 17, 18. Já tem 6 anos já. 6 anos. Justamente, então um cara que realmente estamos todos dentro do mesmo mercado. Eu sempre falo, sempre falei e sempre falo. A corrida de rua é um universo que a gente não explorou. É igual o universo. A gente está na Terra ainda. Uma pequena partícula dentro do grande átomo, aquele átomo da massa que a gente tem que... Eu atualmente estou dizendo que é igual o iPhone. Você tem milhões de recursos e só usa 3. Pois é. Né? Explora muito pouco. Pois é, verdade. Posso falar com propriedade isso aí, viu? Aquela pergunta saber as clichê do Choquito Pod. Quem é Jardel Moura? Oh, rapaz, quem é Jardel Moura? Rapaz, Jardel Moura é um cara que... ele não se contenta com o simples, e nem com o básico, e nem com o fácil. Desde sempre, eu estava esses dias fazendo essa reflexão, né? E contando um pouquinho da minha história, desde quando eu vim do interior para Salvador, né? Que eu sou de Teofilândia, né? Um interior a 200 quilômetros de Salvador. Desde quando eu era criança, que eu brincava de carrinho de lata, que eu tinha minha empresa de carrinho de lata. Massa. Com 16 anos que eu assumo um grupo de capoeira. Eu com 16 para 17 anos já organizava eventos de capoeira. E quando eu venho para Salvador, largo minha esperança toda de fazer engenharia mecânica, que foi minha vida toda de preparação de estudos para isso, ser muito criticado por ter feito essa troca. Falavam que eu ia morrer de fome com a educação física, que eu ia deixar de ser engenheiro para ser professor de educação física. E veio para Salvador e com um mundo completamente distinto daquele menino matuto do interior, né, com todas as dificuldades de adaptação, de tudo, e aos poucos consegui desbravar. E sem perceber, eu estava buscando justamente esses propósitos, de buscar o caminho que não era o mais fácil. Então, sempre quis fazer diferente, me incomodava com as coisas que eram simples demais, e nisso foi da onde eu chego na corrida de rua justamente porque era o meu ponto de inflexão, que era um esporte que eu não gostava. E eu fui tentar entender por que eu não gostava de corrida, se eu gostava de tanto esporte. E nisso, fui obrigado a participar de uma corrida de rua, Grande Miro, que hoje está em Portugal. Sim. Grande aprendizado trabalhar com ele. E foi o cara que me apresentou a corrida de rua de forma obrigatória. Então, assim, eu quase não entrei na corrida de rua. E quando eu entro nisso, eu falei, pô, esporte é diferente. E desde já pensei como poderia fazer algo diferente dentro da corrida de rua, né? E onde eu estava, naquele ambiente fitness e tal, e você apresentar para os colegas um projeto de criar um grupo de corrida. Né? Depois de... Dinossauro. Então, justamente. Então, você tá Jurássico. maluco. Várias pessoas me chamaram de loucos e tal. Poucos colaram, poucos tiveram ideia. E depois a gente chega aqui na frente, né? A gente chega em 2015 e a gente entra no mercado de organização. Que também foi algo que a gente chegou e viu que não era um ambiente que não era fácil, mas ao mesmo tempo era um ambiente que tinha muito... Continua não sendo. Não é fácil. Então, assim, só para dar uma pincelada, que a gente vai aprofundar em muita coisa hoje, mas a real é que é isso. Eu acho que eu sou um cara muito quieto e o que é fácil para mim não presta. Entendeu? Eu acho que o que é fácil não presta. Entendeu? Então, acho que é muito, muito nessa pegada. Isso é perceptível em virtude das suas entregas desde 2015 para cá, a evolução desse processo, né, de busca da melhoria em todos os aspectos, né? A gente sabe que a tratativa ela não é fácil, principalmente quando se envolve grandes marcas, grandes empresas, grandes negócios, né, dentro do processo. A gente é só um alfinete dentro desse processo de construção. Jardel, quando você traz aí a questão da inquietação, eu acabo pegando muito também para o meu lado, e a gente vê que a maioria das pessoas que chegaram aqui, né, que trouxeram sua história de vida, trouxeram esse aspecto, né, de sucesso pela essa inquietação ou lacuna precisava ser preenchida. O cara consegue visualizar que tem dentro do que ele faz ou dentro daquela esporte que ele gosta uma necessidade e ele trabalha em cima da necessidade. De 2015 foi quando você começou a organizar provas. Para hoje, 2023, essas dificuldades hoje se venceram, continuam as mesmas restrições ou muita coisa mudou no mercado?
Quando a gente chegou para fazer corrida de rua, né, em 2015, foi a corrida dos bancários, a primeira prova que a gente organizou, a gente pensava muito na questão, a gente já vinha com o histórico de fazer eventos corporativos, né? Aquela caminhada final de ano de algumas empresas, foi a caminhada nota 10, o primeiro evento que a gente organizou por NAGE, do grande Walter. E daí a gente começa a ver, né, o que a gente entra em um processo, né, que é um dos grandes falhas. Quando eu entrei no processo da corrida, inicialmente eu entrei com aquela vontade de fazer algo diferente, expandir meus projetos, mas ao mesmo tempo com a mentalidade que muita gente faz e acaba não entendendo, que eu acho que o cara, quando ele é treinador, quando ele faz um evento corporativo, um evento interno, ele acha que aquilo é a mesma coisa fazer um evento. O mundo que ele vai encontrar. Ele acha que é a mesma coisa. Então, assim, minha realidade em 2015, que eu encontrei em Salvador, posso estar errado, mas é o que eu acredito que era, que as principais provas de Salvador só eram as provas de fora. Eram as estações. Basicamente ela. A Track Field não existia ainda. EcoRun, né? Que tinha a EcoRun, que depois virou ali a noturna. E local só tinha a Farol. Grandes provas. Grandes provas a nível privado e tal. Privado, entendeu? Porque você tinha todas as provas que a gente tem no mercado hoje, que Asa, Águia, Tiradentes, Duque de Caxias, faziam parte do circuito, são provas militares. As militares, que eram o circuito da VAP, eram provas pequenas que não rodavam com mais de 500 atletas. Isso. Né? Posso estar errado, mas basicamente era isso. Apesar de serem excelentes e excepcionais provas, mas infelizmente não tinha aderência. Não tinha aderência, acho que não tinha vários fatores, né? Que a gente vai depois falar sobre isso, mas assim, tinha esse mercado e eu falei, caramba, organizador local que faz alguma coisa diferenciada só era a Personal Club com a Farol. Isso. Né? E aí a gente, tem espaço para organizadores locais, né? E foi disso aí quando a gente entra, a gente começa a fazer essas provas. Então, o mercado naquele momento estava muito propício para isso, entendeu? A gente acabou, eu acredito que foi uma forma quase natural a gente chegar e começar a crescer dentro daquele processo. Sim. Porque localmente existia poucos produtos que pensavam um pouquinho além. Ilimitado. Porque se for pensar no histórico do atletismo da Bahia, de Salvador, você vê que eu sempre destaco que os grandes atletas do atletismo da Bahia estavam na década de 80 e 90. Né? Os grandes treinadores que a gente tem como referência aí, né? O Nixon, Hélio, a Alegria, toda a turma ali, você sabe que as marcas que os caras atingiram sem nenhuma estrutura, né? Gugu, as pistas da UFBA, né? A pista do Pituaçu, Fonte Nova, UFA, Fonte Nova. Então, eram grandes celeiros, mas as provas eram a galera correndo muito por correr. Não tinha raiz mesmo, né? Perdoe minha ignorância. Naquela época, então, 2015, eram muito mais provas voltadas para os atletas elite e não tinha a visão de a prova como um business, um negócio, comercial. Um evento. Um evento. As únicas que tinham era do circuito da estação. Justamente. A própria Banca do Brasil, que foi o primeiro evento, era uma prova tradicional, prova raiz, que era Correios, eu acho que era Taigara Correios, fazia parte do circuito, né, da federação, de premiação da federação. E aí eu posso até contribuir com a fala de Jardel. Jardel foi um divisor de águas para a mudança do segmento Corrida de Rua de Salvador. Isso talvez claro que ele deve saber, mas fazendo essa leitura aqui, você colaborou e colabora hoje, né? Talvez por isso você foi tanto criticado, tanto apedrejado, porque você trouxe a ousadia de inovar e trazer recursos que não se tinha antes. E eu lembro uma vez, acho que foi nesse período de 2016, a gente se encontrou. Poxa, Quito, eu tomei um prejuízo de quase 5 mil do meu bolso. Não sei o que, às vezes se você lembra disso. E aí, todo mundo achando que eu ganhei dinheiro, que eu fiquei rico, que não sei o que nada. Tive que desembolsar 5 mil até hoje, eu tô pagando esse dinheiro, passei ele sei quantas vezes. Enfim. Coloca a inflação aí quando é que mas o que é bacana é justamente a gente entender que o outro lado, e só para que todos saibam, organizador de prova não é rico e nem ganha muito dinheiro. Ganha dentro, né, de todas as lutas e batalhas. Chega um momento que a gente passa a melhorar isso. Mas, gente, o organizador de prova, ele faz prova muito mais por amor, para entregar o que deve ser entregue, do que simplesmente para ficar rico e milionário. Isso é real. Jardel pode confirmar isso aí. E isso é real, e é outra pauta que a gente pode colocar mais para frente sobre o apoio.
O apoio, estamos em um estado que o empresário, ele vê pouco, melhorou muito. Uma coisa respondendo o show, Nunes, melhorou muito de 2015 para cá. Melhorou muito. As grandes provas que tinham, que no momento os apostes eram apostes públicos. Né? Então, assim, você tinha poucas empresas que investiam, locais que investiam. Você tinha na época Farol com shopping do Atemi, né? Então, assim, você via grandes marcas envolvidas, eram poucas. Mas a gente tem grande dificuldade com isso. Então, acreditar que os bancários mesmo, quando a gente assume, a gente já botou 800 atletas, a gente já dobrou. Tipo assim, ninguém me conhecia como organizador, mas a tradição do grupo de corrida, de estar junto ali, muitos treinadores abraçaram a ideia, isso foi legal. Você vê que muita gente levou para a minha primeira experiência, tipo assim, uma grande responsabilidade, se vocês acreditarem que a gente ia levar uma corrida ali pro Costa Azul, do Magalhães Neto, rodar... O Salvador até se atrapalhou com tanta gente. Foi, então assim, então a realidade era isso. E aí a gente começa a ver que o mercado começou-se a surgir mais eventos, né? Inicialmente ainda eram eventos vinculados com sindicatos, né, que estão muito unidos. Aí foi comerciários, foi médicos. Aí depois a gente começou a sair para provas militares, né? Que a gente chegou fazendo a Águia, que na época foi o Major Grum, que hoje é coronel, grande amigo. Aí depois foi Tiradentes, Asa. Daí a gente sobe para as provas privadas. Eu acho que Jardel envelopou, e aí, claro que tudo inicia de quem indica, de quem direciona para te dar o acesso. Só que se ele não tivesse entregue o envelope certo e adequado, ele não teria, né, o acesso aos outros eventos que ele conseguiu. Jardel hoje praticamente é o cara que mais fomenta, né, e organiza as principais corridas aqui de Salvador. Antes da pandemia a gente fez uma live com o Jardel, ele falou que praticamente era uma prova por mês. Você se recorda disso? Praticamente uma prova por mês. Acho que o quantitativo hoje está quase de novo. 12, 14 provas. 12, entrou agora Tuburã, né? Hoje a gente já fez esse ano, fizemos Salvador 10 Milhas, Tiradentes, Movimento Forte, fizemos, aí vamos fazer agora meia maratona, Salvador. Fazer Tuburã, vamos fazer Águia, Médicos, Asa, PRF, ADPEB, aí tem aí mais 5 provas em negociação ainda. Massa. Então, assim, o calendário é para ser 12 provas, entendeu? E a realidade é que, para chegar onde a gente chegou, para voltar um pouquinho lá em 2017... É isso que eu ia lhe perguntar. 2010, quando você resolve abrir a assessoria, informalmente, que a gente não tinha os recursos de conhecimento que a gente tem hoje, ou foi obrigado a ter, né? Como é que passa essa trajetória de Jardel treinador, com sócios, rompimento de sociedade, alavancar para o crescimento da assessoria e virar produtor de evento, assessoria, né, e treinador? Conta pra gente um pouco essa trajetória, pra gente entender os graus de dificuldade que é a informalidade para a formalidade e como a gente consegue adentrar nisso. E tem um detalhe interessante que ele falou, tem na fala dele. Ele falou que quando ele começou a fazer a primeira corrida, a corrida dos bancários, houve uma aceitação das assessorias. Não é isso? Muito se fala com alguns outros organizadores que existe uma resistência, um boicote de assessorias, quando o senhor sabe que a organização é feita por também determinados organizadores que são líderes de assessoria e tal. Como foi você conviver isso? No início você já falou que já foi de boa, mas hoje ainda continua sendo tranquila essa... Sim, realmente é uma coisa que você pontuou. Eu estava conversando com minha equipe recentemente e uma das coisas que eu fiz nas minhas primeiras corridas, que depois eu olhei e falei assim, caramba, isso aqui não está sendo ético. Sabe o que era? 2016 para 2017, eu colocava panfletos das minhas assessorias dentro dos meus kits de corrida. Eu fiz isso durante 3 provas. Depois eu caí e falei, pera, irmão, mistura. Não precisa disso, sabe? Como é que Choquito abraça a minha proposta por conhecer minha pessoa, por conhecer um pouco do meu projeto. Eu tô persuadindo o aluno. E eu vou lá, quando o aluno dele pega o kit e vê um panfleto do meu grupo de corrida dentro do kit. Entendeu? Então assim, eu falei, isso tá errado, você não tá sendo ético com meus parceiros. Então assim, eu fiz o quê? A partir daí eu não fiz em 3 corridas e depois caiu a real. A inocência comercial, Jardel. É isso, então assim, mas a realidade é isso. Isso vai muito da pessoa. Claro, mas e o interessante também é o respeito mútuo, sabe, velho? Ninguém vai conseguir agradar todo mundo, isso é fato. Mas a preocupação em você ser ético no que você está fazendo nesse processo, eu acho que foi uma das coisas que mais colaborou com a gente. Pelo simples fato
de a gente chegar e respeitar e estar aberto a ouvir o que as pessoas estão para trazer. Todo mundo tem meu telefone, tem meu canal. Eu acho que sou um dos poucos treinadores, organizador de prova, que, como eu já falei, eu gosto desse negócio, velho. Eu tô treinando para fazer 110 km, velho. Eu tô na rua, o povo tá me vendo, tem aberto para mim. Se alguma coisa que aconteceu em um evento, para uma assessoria X ou para uma pessoa isso que não gostou, ele não chega a mim e fala se ele não quiser. Porque assim, ou basicamente é aquilo. Se você fala para alguma pessoa que você não quis, quando você não fala, você tá achando que você vai atrapalhar, você pode estar ajudando. Exatamente. Entendeu? É o ruído, né? É o ruído. É muito melhor. Se você como assessoria, você tem um anseio para algum projeto. Porque querendo ou não, eu sempre falo com a galera sobre a questão das provas. Uma prova de 5 e 10, algumas assessorias vão. As provas de maiores, vai mais gente. Olha Salvador 10 milhas, que eu tive que pegar uma área dentro do Exército para botar 800 pessoas ali dentro, mais de 30 tendas. Então, por quê? A galera abraçou porque a prova está colocada no momento correto. E aquela prova é importante para o calendário de todo mundo. Total. Olha o engajamento que as pessoas têm em volta do programa de treinamento quando se tem uma prova-alvo. Perfeito. Olha como o circuito está agora, se não tivesse a minha maratona Salvador. Perfeito. Que foi colocada exatamente, foi pensada exatamente para estar no momento onde abre o segundo semestre, as pessoas saem das grandes maratonas do primeiro semestre e vão estar superando, subindo para fazer a maratona Salvador. Responde aquela sua pergunta que você fez para por que em setembro. Entendeu? Porque na verdade, como a gente questionou para Yuli e para Douglas, eles não souberam, claro, responder, né? Mas envolve o calendário da primavera da prefeitura, mas também, dentro da federação, a expertise de trazer setembro, porque a gente só tinha, na verdade, uma meia maratona, que era a Farol, que teve em 2017, 2018 eles botaram 32 km. Que né, foi uma edição só, 32 km. Aí veio, em 2018, o retorno da maratona. Mas isso, eu acho bacana também quando fala sobre essa ligação e esse acesso da mentalidade do profissional de educação física, da dona da assessoria, que constrói o seu programa, como você faz o microciclo e macrociclo, dentro da realidade do calendário. Isso. E isso é aquela coisa do universo que gira, tá ligado? O corredor não fica sem norte. O corredor só fica sem direcionamento, sem orientação para poder fazer qual prova-alvo, o que construir, se ele quiser. Mas dentro da realidade de calendário e construção de macrociclo, fica perfeito. No meu caso, e o de Jardel também, talvez de outros treinadores, não é que selecione a prova ou o produtor da prova. Eu não posso chocar com minha preparação e periodização técnica. Mas as menores provas... Eu, como corredor, chego para você e falo, Choquito, vai ter... vai ser a PRF, né, que você falou que vai ser. 21. Vai ter um 21 da PRF. Eu quero treinar para essa. A periodização vai ser feita para você. Excelente. Mas o que eu estou dizendo, assim, por exemplo, as provas que a gente chama de provas mate de 5 e 10 km, e o cara que está preparando para uma maratona é uma prova que atrapalha o nosso cronograma. Primeiro, a vulnerabilidade dele lesionar. E segundo, pode ser um complemento de volume, mas mesmo assim é um risco, seria o dia de descanso do cara. Né? Assim, ele vai estar gastando o dinheiro para uma coisa que não é a prova-alvo dele, vai estar desgastando o corpo dele e a vulnerabilidade dele. Então são fatores, na verdade, dentro do meu conceito de trabalho. Claro que o cara é livre de se inscrever e eu vou ter que adequar meu planejamento para isso. Diminuir o volume da semana para encaixar esse volume. Agora ele sabendo os prós e contras. É puxando a brasa para sua sardinha, mas eu acho que isso você faz muito bem quando você questiona a galera que quem vai participar de qual prova sinalizar no app. Você tem um aplicativo, já deu também um aplicativo que eu tenho. Você tem lá a opção, as provas que estão lá no calendário, o cara marcar. A gente vai saber previamente e direcionar a planilha. Aí você fala do planejamento da semana, o cara, eu vou participar da prova. Depois que você vir a planilha com toda a estruturação de volume, intensidade, dentro da prova-alvo, você encaixar uma prova que não está no cronograma? Com certeza. Aí já vamos pro lado do treinador. É uma coisa que eu puxei a orelha da turma pesado no último treino desse. E fiz até um vídeo explicando como responder no treinos, né? Porque o que acontece? Eu falo, gente, você tem, dentro do processo da assessoria esportiva, uma consultoria para escolher as melhores provas e qual prova está dentro do seu programa de treino. Vou dar recado para ele. Entendeu? Então, assim, você tem um programa, você consegue, de certa forma, trazer um suporte para escolher as provas, porque o grande problema que a gente tem como treinador é o oba-oba, a empolgação. Isso é bacana, velho. Não é muito bom. A empolgação é massa, o amigo correr, o influencer, né? Vamos lá, galera, o código e tal. É massa pra caramba, é muito legal. Mas entenda que, se você quer performar, não é correndo todo final de semana que você vai resolver isso.
Beleza? Tem uma frase muito bacana que eu vi, eu dei uma entrevista há muitos tempo atrás, de Vanderlei Cordeiro. Ele disse que ele teve os melhores resultados dele quando ele não precisou mais competir para ganhar, para sobreviver. Exatamente. Quando ele foi patrocinado para escolher só provas-alvos, ele passou a treinar. Ele começou a ganhar. Ele treinou, né? Treinou. Eu digo, Nunes, e aí você é testemunha da minha fala, treinamento, constância e o tempo é que vai lhe fornecer essa habilidade. A prova, mas é 5 km, você prescreveu 5 no treino, mas a prova é 5. É totalmente diferente. Ritmo de prova. Um treino que você prescreve uma zona específica, em um percurso específico, dentro de um cronograma técnico e tático, vai colaborar para a obtenção final. A prova, ela quebra esse paradigma, porque não é além de sua prova, você vai atingir talvez um 100% ou frustrar um 100%, que não é o momento. Ponto. A gente não está aqui trazendo que não é para ninguém participar de prova, mas que isso seja estruturado seu treinador. Eu tenho alunos que estão todo domingo inscrito de prova. Foi o que eu fiz. O treinamento dele é feito durante a semana, terça e quinta. O longo dele é estruturado na prova. Dentro dessas provas, eu escolho essa vai ser a prova-alvo, tal e tal e tal. Pronto. Aí eu consigo. Mas a partir do momento que o aluno consegue ter essa tratativa com a gente, que a grande maioria passa a não ter, ignora, acha o ele fala, vocês são assessorados. Hoje são poucas assessorias aqui em Salvador, e a gente já trouxe isso aqui e traz novamente. Hoje a gente tem treinadores de corrida, clube de corrida e assessorias esportivas. A assessoria é o que habilita você a ter esse suporte estrutural. Não só eu falo estrutura física, estrutura de planejamento, de tratativa e de direcionamento, porque se a gente for levar, e já pode confirmar isso, a gente performa pessoas a nível técnico e alto rendimento. Mesmo sendo recreativo, amador, recreacional. Perfeito. É o mesmo princípio base, a diferença que a gente entende que trabalha com pessoas, né, comuns, que têm uma vida, né, por trás daquilo, não é basicamente um atleta que sobrevive daquilo, mas a gente entrega um produto a nível que a gente preconiza a saúde em primeiro momento. Perfeito. E é uma coisa que eu fiz, teve 2 papos essa semana, um essa semana e outro e a semana anterior, com o aluno. Porque assim, o que eu sempre falo, se você pega uma pessoa que começou a correr agora, fazia 35 minutos em 5, ele começa a fazer 27, 28, ele está performando. Exatamente. Isso é performance, pô, ele melhorou mais 30% do volume dele. Então, pouco tempo. E uma coisa que o aluno tem que entender também, já falando de novo, papai treinador aqui, é que no processo de treino, não é onde ele tem que performar. Tem uma frase de José, cara do Ciência do Endurance. Ciência do Endurance. Ele falou sobre isso. O RP no treino é a frustração na prova. Exatamente. Não é no treino não é para fazer RP. Eu estava conversando ontem com uma aluna que estava frustrada, subindo o volume para fazer uma maratona. Esquece. E querendo dizer que não está rendendo muito. Eu falei, não vai render mesmo, não. Acúmulo de carga gigantesco. Introduzindo coisa nova. 60, 70 km por semana, fortalecimento em alta, o volume está muito alto. Não é para você performar agora. Se você estiver performando com a carga de treino dessa, está errado. Vai lesionar, vai dar merda. Então assim, e está errado. Como você está acumulando fadiga que você está performando muito? Você tem que performar no momento específico. Perfeito. No polimento, no período preparatório específico, quando você tira o volume, quando você vai descer. Aí onde tem um problema é de você pegar e botar uma prova doida no meio do caminho. Exatamente. Porque aí atrapalha. Entendeu? Eu tive um problema sério com a aluna, assim, até a questão de essa história de vazar a conversa com a aluna. Hoje eu lancei um áudio com a aluna reclamando dela de ter ido para uma prova que não era para ir, sabe? Porque ela tinha uma prova, tipo aquele áudio de Carlos Pinheiro que eu falei, velho, essa zorra, eu tava falando mal de uma prova, mas assim, falou que não era para estar naquela prova, que era uma brincadeira, que ela tinha que performar na minha maratona. Ela foi super bem, pegou faixa etária e tal e tudo. Falei com ela, não, professor, não fui não, só fui para chegada. Então assim, é real que às vezes eu viro e falo pro aluno. O que o aluno está buscando, você tem que ser muito claro. Você senta comigo aqui, Nunes, eu quero performar. Se você quer performar, você não vai poder ir todo dia para toda a corrida domingo. Você vai lá cobrir, mas não vai correr. Você quer performar, você vai ser cobrado de uma forma. Se você não quer performar, se você quer recreação, quer o entretenimento, quer a confraternização da corrida, você vai ter. Aí a gente vai estar cuidando do seu volume para deixar você confraternizando e subindo e curtindo. Agora as coisas não se embicam. E o último ponto que eu falei com o aluno, nosso melhor atleta de 21 hoje, o cara está com 1,18, ele estava reclamando comigo que não estava rendendo mais porque o trabalho estava atrapalhando muito, que ele trabalha braçal. Falei, irmão, para a realidade que você vive, você está acima da nossa. Você está acima. Você está acima da realidade que você tem. Você está super bem. Por quê? Porque você não vive da corrida. Infelizmente, a questão que a gente falou dos apoios, Salvador é uma cidade que apoia pouco os atletas.
Pouquíssimo. São poucos os atletas hoje no Nordeste que vivem somente de patrocínio. Vamos ver aqui, que sabe que tem Justino, os caras que devem vir. Então, assim, são pouquíssimos que vivem só disso. Então você precisa trabalhar. Isso aqui não é para ser um martírio da sua vida. Exatamente. Isso aqui tem que ser um momento de construção pessoal e psicológica. Eu vou ser o último a lhe cobrar aí. Claro, pô, assim, você tá super bem, você quer melhorar, bora melhorar. O que é que eu vou fazer? Tentar trabalhar as cargas de treino. Às vezes o menos é mais. Eu bato muito com o atleta. Tem 2 atletas que não vão ter resultado. O que está treinando muito pouco. Esse tá de boa, tá treinando pouco. O problema é quando o cara tá treinando muito e não tem resultado por estar treinando muito. Aí que é o problema, porque ele tá gastando tempo, dinheiro, energia, um monte de coisa e não tá tendo resultado por causa disso. Alguma coisa errada não tá certa. Então é isso. A gente vê muitas vezes aquele atleta que só vive de cacetada, dando cacetada. Aí se lesiona, se recupera, mais cacetada. Acaba se tornando um ciclo vicioso e não sai dessa situação. Negativo. Então assim, e uma coisa que eu sempre brinco, quando a galera fala que eu tô correndo 110 km, eu tô correndo maratonas e tal. Ah, você vai ver, seu joelho não vai prestar pra nada daqui a alguns anos. Falei, cara, deixa eu te contar. Eu sempre brinco, minha mãe tem artrose nos 2 joelhos e nunca fez atividade física. O cuidado para com, lidar das cargas, porque eu nunca vou passar, nunca diga nunca na sua vida, mas no médio prazo eu não penso em correr a São Silvestre. Todo mundo que chega a corredor iniciante, você vai correr a São Silvestre? Não, porque eu não corro a São Silvestre. Porque dezembro para mim não corro para ninguém. Família. Vou correr a Pampulha agora, férias, né? Vou fazer Pampulha, que é no início ali, vou sem treinar. Quando eu quero brincar, faço um ciclismo, vou brincar de pedalar para minha cidade interior, 200 km, vou treinar para isso. Não corro para ninguém. De dia 20 a dia 2, eu tô de férias. Sabático, nosso momento sabático. Tô de férias, não vou treinar. Professor, eu volto sem conseguir correr 5 km, engordo 3, 4 kg. Eu preciso, é o tempo que eu descanso o meu corpo. Fiz o ciclo do meu semestre, descanse, faça um período. Tem gente que não quer entender isso. Exato. Não quer entender a importância do treino de força, a importância da reabilitação. A galera acha que fisioterapia só é de corretiva, não é preventiva. Trazemos então, assim, isso aqui também. Então, são coisas que são pontos e aspectos que a gente ouve constantemente, mas a gente vê o pessoal pecando também de forma rotineira por não fazer treinamento de força, né? Essa semana eu subi um vídeo de um profissional falando sobre a questão de educativo. Os educativos na corrida para determinado tipo de atleta de alta performance, iniciante, não tem o mesmo efeito. E isso a gente vai ouvindo e vai mudando. Claro, a ciência da corrida vai melhorando a cada dia, né? O que era preconizado há 5 anos atrás, hoje já não é mais. Essa evolução está acontecendo diariamente. Mas assim, existe a necessidade e a importância dos preparadores, dos profissionais de educação física, trazer isso para os atletas. Você, na sua vivência de corredor, de líder de assessoria, toda essa junção influencia na hora que você vai montar uma corrida, um percurso, um projeto? Não, com certeza. Quando a gente fala, toda vez que eu vou reunir com alguma empresa, algum promotor de evento, alguém que está almejando fazer um projeto de corrida, eu sempre falo, e pode ser um insight para todo mundo que quer entrar no mercado. Como eu falei no início, a corrida de rua é um mundo gigantesco que a gente explora só um pequenininho. Tem espaço para todo mundo. Eu penso a corrida como 3 pilares. Eu vejo a corrida com 3 olhares. Eu sou corredor, o que é naquele projeto como eu, Jardel, corredor, acho interessante. Eu olho como atleta, como treinador. Eu, como treinador, o que é que eu almejo para o ciclo de treinamento dos meus alunos, qual é o desafio que eu posso encontrar, qual a experiência que eu quero dar para ele. E a última como comercial, o empresário. O quanto essa prova vai atrair o público empresarial, o quanto eu vou trazer, quanto essa corrida vai atrair investimento e quanto essa corrida vai atrair atletas. Daí que surge a Salvador 10 milhas, daí que surge a minha maratona da Paralela, daí que surge a corrida do Bambuzal no aeroporto, daí que surge algumas provas que foi idealização nossa, a Tiradentes na Beira-Mar, algumas provas que geram experiências diferentes, entendeu? É uma coisa que a gente, aí que a história, voltando um pouquinho lá no início, o que foi que a gente fez? Eu comecei a entender que a gente tinha que explorar a cidade. Salvador é muito pra estar só na orla. Quem não gosta disso é a Trans Salvador. Nosso amigo Nery, fantástico. Salvação da gente. Antônio Nery, então um cara que, quando eu apresentei para ele a proposta da corrida na Parada, ele falou, por que você não faz na orla? Eu falei, porque todo mundo já faz lá.
Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Então, assim, e surgiu dessa questão, entendeu? E surgiu de alinhamento, surgiu de discussões, de ver as possibilidades, de ter empresas que estão interessadas naquilo, que na casa eram os 2 shoppings, né, para fazer a corrida paralela. E uma coisa interessante do processo também é o olhar do que você almeja perante ao que você quer entregar. Porque, como eu falei, eu como atleta, eu adorava chegar na ponta do Maitá correndo. Eu como treinador, meus alunos chegavam lá e falavam, professor, que lugar lindo das Zorras, nunca tinha vindo aqui. Aí eu falei, caramba, eu vinha de um cenário que eu já tinha 3 anos organizando prova, já tinha feito provas até 10 km, super bem feito. Eu queria subir minha distância, só que eu sabia que fazer uma prova de 10 km bem feita está muito longe de fazer um 21 bem feito. É dobrar a logística. Aí o que Jardel fez? Eu tenho que ir no meio do caminho. Eu não vou pular de 10 para 21. Eu tenho que aprender a fazer provas no meio. Aí tinha um 15 ou 21. Aí tinha prova de 15K, tinha prova de 10 milhas. Aí eu falei, caramba, 10 milhas, eu tinha 10 milhas da Garoto, que é bem conhecida e tal. Aí pronto, eu sabia que eu queria levar a galera pra ponta do Maitá. Aí o que foi que eu fiz? Uma regressão. 10 km, 15 ou 16 km da onde? Rio Vermelho. Aí surge a proposta da Salvador 10 milhas, surgiu da onde? Da necessidade de eu aprender a fazer uma corrida entre 10 e 21. Salvador 10 milhas. Só que aí eu invento fazer uma corrida com a logística que aquela prova é. Então assim, e aí quando surge isso, depois quando a gente vai fazer o 21, a gente já tem uma expertise de coisa. E é um dos grandes problemas do organizador, do treinador e do atleta. Quando ele pula etapas. Exatamente. Não pula etapas. Etapas são pontos importantes. E outro segundo ponto que eu acho que é interessantíssimo, que levei muito comigo, aprenda muito com os erros. Aprenda com os erros. Eu acompanho gosto muito de ver um canal sobre aviação. De Lito, né? Aviões e músicas. Ele fala, a aviação se tornou tão segura porque ela aprendeu com os erros. Não se repete erros. Na Salvador 10 milhas do primeiro ano, a gente falhou com a água. Porque o cara da empresa chegou atrasado e não botou a água no lugar certo, botou a quantidade certinha até o final. Tinha que aumentar. O que é que eu fiz no segundo ano? Já contratei uma empresa de segurança para a água dormir no lugar da noite pro dia. Você pode errar, agora nunca erre onde você já errou. Você não tem direito de errar onde você já errou. E o preço é pago muito mais caro do que... Pronto, e aí você não tem direito de errar onde você já errou. O atleta que faz um ciclo se machuca porque não viu o treinador, porque fez sozinho, pegou planilha da internet. E ele vai no ciclo, se machuca. E aí ele, normalmente, é outro ponto importante que gera muita discussão, é o cara lesiona e não vai procurar saber o motivo daquela lesão. É a mesma coisa, o motivo do erro. Eu errei por quê? O erro foi aqui. E por que eu errei aqui? A lesão foi aqui. Por que foi aqui? O problema está aqui, mas o erro não foi aqui, o erro foi em outro local. Na grande maioria das vezes a lesão que dá no joelho, o problema não é o joelho, é o pé, é o quadril, é o ombro, é o pescoço. Então assim... Entenda onde está o erro. O problema todo é esse. Você sana aquele problema. Paliativos, né? Paliativos. E você volta para um ciclo e erra novamente. E lesiona novamente ou erra novamente. Então isso é um ponto. Diga, Vitor Bahia. Eu tenho uma pergunta sobre... Duas perguntas. Eu já percebi que vocês dois são concorrentes, né? Porque, falando assim, em termos comerciais, que são assessorias, né? Mas vocês são parceiros. Né? Existe uma parceria. Vocês sofrem das mesmas dores em relação aos alunos. Exatamente as mesmas dores. Eu sou um corredor que estou voltando a correr, estou tendo minhas dificuldades, eu tenho acompanhado isso. Ele acompanha, ele diz, dor na panturrilha, faz tal exercício, você tem encurtamento, você tem a questão do peso e tal. E aí no relógio, os relógios eles ficam denunciando para os atletas, né? Você tem que levar 45 dias de descanso. Você bateu o RP. 45 dias você fala. Pô, eu e Marcelo da Cris, a gente tem o mesmo relógio, tá? Não, velho. Então a pergunta é a seguinte: o que é pior? O aluno que acompanha, que baixa a planilha na internet sem assessoria, ou o aluno que quer bater o RP todo o treinamento? A câmera tá aqui, só vocês responderem. Cara, eu sempre falo, uma das coisas que mais motiva atleta de uma assessoria esportiva é a união ali. É o correr junto, é o pelote. Social. É o pelote. O pelote, por mais que seja motivacional pra caramba, um puxando o outro, existe o problema do pelote. Eu sempre brinco, quando tem 3 pessoas correndo,
só tem um ali que está se beneficiando. Exatamente. Que é o ritmo ótimo para ele. Isso. Um está muito forte, um está muito fraco, só um do meio que tá com o estímulo ideal. Entendeu? Então, a assim, regra de 3. É a regra de 3. É básico, isso é real. Então, assim, o grande problema do processo, ontem mesmo eu tive um aluno que estava nisso. Ele fez 21, eu estava passando um regenerativo para ele, tinha um brother que corre com ele que estava fazendo 10 forte. Acabou E sendo ele largou o treino dele, eu estava lá na praça e gritando, vai, para devagar, né? Então, assim, a realidade é que a grande falha, velho, do atleta, como eu falei anteriormente, está na empolgação. Porque quando ele se empolga, ele esquece da racionalidade. Lembra aquela história de não tome decisões importantes em momentos de extrema felicidade não ou de extrema tristeza. Escreva no tristeza. WhatsApp quando você estiver estressado. Ou quando estiver muito triste ou muito Muito alegre. triste. Ou tiver... Evite. Ou aquela música do sertanejo aí, né? Que bebeu no digite. Liga o país. Só tome decisão. Quando você sai desse envelope da racionalidade, você vai fazer alguma merda. Perfeito. Bom quando as merdas são facilmente corrigíveis. Mas tem vezes que não é. E tem vezes que custa uma competição, tem vezes que custa um investimento, tem vezes que custa um momento com a galera, uma confraternização, tem vezes que custa coisas pequenas, tem vezes que custa coisas maiores, entendeu? Eu contribuo aí com a fala de Jardel e concordo com tudo que ele trouxe. Justamente, quando a gente lida, a corrida é só o instrumento que a gente trabalha, mas a gente trabalha com pessoas. E trabalhar com pessoas, a gente está vulnerável e a gente também é suscetível a vários erros, mas eu atribuo muito e bato sempre na tecla da educação. A partir do momento que a gente, e Jardel é muito isso também, didático-pedagógico, a gente tem que informar. A partir do momento que você está respaldado com a informação, e você trouxe aquela tratativa, que você sentou com o cara que você conversou, ele tem que ter a consciência que ele foi assessorado para o benefício dele e para que não acontecesse o que aconteceu. Então, quando acontece, a gente, foi dito a você antes. Né? E a gente conseguir trazer justamente, não a separação, mas entender que naquele momento você vai se encontrar de forma social, você vai interagir, você vai resenhar, mas no seu treino está ali prescrito o seu volume, seu pace, sua zona estabelecida para aquele momento. Perfeito. Depois você volta e resenha com o cara. Se for igual, massa. Mas se não for, tem treinos que não dá para ser feito e isso traz consequências. Né? É um processo. Voltando à pergunta que eu fiz, Jardel, e aí me interessa muito porque eu estou passando por esse processo de transição. Eu, na verdade, retornei com a Runners em 2020, né? Passei por várias etapas, você acompanhou todas essas etapas, desde você, quando surgiu no mercado já tinha Runners, e aí eu fiz a fusão, né, que virou Tuxer Runners, e depois eu fui para a Vida Ativa, e aí reativei, e tudo isso foi um aprendizado para mim. Eu comecei muito novo, com 20 anos na corrida de rua, e realmente eu era muito imaturo, na verdade eu era aquele cara que proporcionava, mas não sabia administrar, não sabia gerir, enfim. Ia, né, fazendo o que dava para fazer e acabava dando certo. E chegou o momento realmente de eu virar a chave e me posicionar, e aí esse posicionamento chegou e hoje eu entendo, né, processo totalmente diferente. Queria que você trouxesse essa evolução, essa construção e quais são os entraves hoje que você encontra e o seu posicionamento hoje como empresa, porque de fato, para obter todos os acessos que você tem hoje, esse posicionamento e ser empresário em Salvador, ser empresário do segmento, né, é altamente complexo. Com certeza. A questão, normalmente, acho que esses projetos que a gente começa, né, eu comecei o meu, como eu falei, eu peguei um projeto que eu escrevi pro CUP, a matéria treinamento esportivo de Hélio Campos. Foi um estudo de campo que eu fiz com a triação na pista da UFBA. Eu treinava um aluno deles, nem conhecia Diogo nem Paulinho. E quando eu treinava, ele era estagiário na academia, com o aluno dele treinava lá. E assim, aí ele me levou... Não, o El de Brotas. E aí eu era estagiário lá na época, 2008. E aí eu fui fazer um estudo de campo sobre a corrida de rua. E aí esse projeto eu apresento, o Hélio Campos gosta muito do projeto, me chama até para ser monitor da disciplina dele. Eu acabei não podendo por questões que era no meu horário do meu estágio, eu não podia abrir mão do financeiro, que era um estágio não remunerado, tinha reconhecimento pela UFBA, tudo. Ele falou, já é uma grande oportunidade que você vai perder. Eu falei, eu sei, professor, mas infelizmente meu pai, eu preciso me manter aqui também em Salvador e o dinheiro do estágio ajuda.
E aí eu peguei esse projeto e coloco ele em prática. Só que assim, você sabe que você não tem estrutura, você não tem dinheiro, você não tem... Eu pegava ônibus com um térmico e um cooler e uma mesa debaixo do braço. Pegava ônibus para ir para a Praça do Eucalipto. Massa. Hoje a gente tem uma estrutura com 2 carros, tudo assim, 14 treinos semanais. Então, a real é virar a chave. Eu virei a chave na assessoria a partir de 2015, 2016. Quando eu falei, pô, não dá para brincar de administrar assessoria. A gente já tinha uns 50, 60 alunos ali e estava aí brincando. E brincando de não levar nem a sério mesmo, de chegar sexta-feira à noite e ir pra farra, acordar ressaqueado para outro dia trabalhar. Então essas coisas todas que a gente sabe que a maturidade, a juventude nos traz, né? Então, quando você acorda e vê, pô, isso aqui é um negócio que eu posso ganhar dinheiro. E em um mercado que estava tendo um grande turbilhão das corridas, a gente estava entrando, mas do outro lado tinha várias assessorias terminando, porque a assessoria de corrida dá muito trabalho e é muita dedicação e demora muito para o negócio ficar rentável. Na cabeça do professor, ele acha que ele vai abrir um grupo de corrida e vai bombar e vai ganhar e Na não verdade, vai. o professor de todo mundo hoje, acho que monta uma tenda, abriu uma tenda, botou uma mesa, botou algumas coisas ali, já é uma assessoria. Com já certeza. Pode... E nisso você vê que o cara começa a fazer conta na cabeça dele. Eu cobro quanto na hora de personal trainer? Eu cobro aí 90, 80 reais. Eu fecho... o grupo de corrida me leva quantas horas por dia? Ele faz a conta e começa a ver que ele vai estar no ar-condicionado, dando aula, só bate-papo ali com um aluno dele na academia. Ele vê, poxa, eu vou ganhar muito mais do que eu estou ganhando com um grupo de corrida aqui. Ele larga e fecha o grupo de corrida e vai voltar para o personal trainer dele, que ele sabe que é mais rentável e mais confortável. Só que a construção do processo, a persistência, o aprendizado com os erros, é onde a gente leva a chegar a esse nível de entender. Não, hoje a gente tem um potencial de crescimento e está atendendo cada vez mais e está ciente. A resposta aqui, a corrida de rua é o mundo, é o esporte que mais cresce em número de praticantes. O beach tênis. Então assim, é o esporte que mais cresce. Hoje tá quase 4%. O segundo grande massa, o segundo esporte grande massa. E vai passar o futebol. A pandemia colaborou muito para isso. A pandemia colaborou, inclusive o Google fez essa pesquisa sobre os esportes que haviam crescido a partir da pandemia e a corrida de rua estava lá em segundo lugar, o crescimento expoente. Justamente esse crescimento que atrai as marcas, que atrai os apoiadores, os patrocinadores. E, como você muito falou nisso, muitos atletas não se beneficiam desse crescimento da corrida. Porque, como você falou, né, são poucos atletas hoje aqui em Salvador que recebem ou que vivem somente da corrida, né, sendo ainda um mercado muito grande. Não, com certeza. E assim, aí é uma coisa que conversávamos na inauguração da Casa Esportiva sobre... O mercado de corrida de rua ele é gigantesco. Se você for pensar hoje em Salvador, não tem 10 mil pessoas assessoradas dentro de assessorias, ou grupo de corrida, ou treinadores que passam planilha. Não tem 10 mil pessoas correndo. Isso não chega a 3 mil. Não chega, não tem. Você for, bota a conta rápida dessa vez, não chega. Então, assim, não existe concorrência no mercado que existe um potencial gigantesco. Exatamente. Concorrência, pensa-se que, para eu imaginasse, Jardel, pensar, investir meu marketing em alunos que já correm, é gastar uma energia enorme para conseguir um aluno que eu podia ganhar 10. Perfeito. Então, assim, claro que existe a troca de alunos de assessoria. A minha vai para ele vem para mim, ele vai para a teração. Que a gente fica feliz nisso, por saber que o cara está em boas mãos. Eu já tive sérios problemas com o treinador que ele se acha dono do aluno. E aí o aluno chega, velho, sai da assessoria e aí o cara me liga, vai ser meu aluno. Eu falei, velho. O cara chegou pra treinar comigo, nem sabia que treinava com você, pô. Sério mesmo, me desculpa. Mas assim, eu não aceitei. Mas que pode então, assim, mas a real, assim, o que eu tô dizendo na realidade é essa. Então, assim, o mercado é gigantesco, gente. Salvador está com corrida todos os finais de semana, como a gente falou. Acho que o grande empecilho hoje do mercado de corrida de rua crescer ainda está na questão econômica da população. Exatamente. Acredito que tá caro, gente. Você vai imaginar a renda per capita da Bahia hoje e pensar a quantidade de investimento que o cara tem que fazer para correr 2 provas por mês, assessoria... Ainda é um esporte exclusivo. Então, assim... A corrida? Não é esporte exclusivo, que para participar do mercado, eu acredito que seja bastante. Hoje, em média, você como organizador, quanto é que custa um atleta numa prova? Hoje custa quase R$80.
Assim, se você pensar só de kit que ele recebe... Coisa base, R$80. R$80, mas se você for colocar todos os custos do evento... Para se colocar um atleta para correr hoje em uma prova em Salvador, em média R$80. Tem provas que são mais caras. A Salvador 10 milhas é mais cara, porque tem uma logística maior. A minha maratona paralela é mais cara. Se for pensar, grande. Então, se o cara quiser participar no mês, 4 provas, ele vai ter que desembolsar aí quase R$400. Não. Você está falando o preço de execução do projeto. Que você falou esse não é não que vai custar para o final. Não, filho, é o valor bruto. Não, porque muitas vezes eu trago essa pergunta porque o corredor que está do lado de lá acredita que é isso, cara, cobrar mais de que R$100 numa prova, e aí vem essa dúvida do corredor. O corredor fica sem noção de como é construída uma corrida, como é construída a prova, o que se gasta. A gente até conversou com isso com o Wagner, mas é sempre bom trazer uma outra visão de um outro organizador de provas boas, né? Eu sempre falo que tem coisas... O Choquito abriu o podcast falando sobre os bastidores da corrida de rua, da organização. Só que eu sempre falei que tem coisas que o corredor não tem que saber mesmo, não. Mas assim, vocês estão desmistificando o que eu trouxe. Mas já fazer. Não, porque assim, é real. Então assim, o que eu falo é o seguinte, porque tem vários pontos polêmicos. Não é nem que o corrededor não tem que saber, ele não tem necessariamente que se preocupar para ser informado que existe algo. Porque imagine. Se o cara tá consertando a fechadura da sua casa, você quer saber, vem cá, brother, esse óleo Singer, você comprou por quanto? Você não faz essa pergunta, você compra pelo serviço. Você compra pela qualidade do serviço. É a mesma coisa da corrida de rua que eu penso. E outro ponto que eu coloquei quando eu falo de como organizar provas, o que foi que eu fiz também? Eu comecei a correr provas fora de Salvador. Para ver o que tinha de bom lá. Você vê, a Maratona do Rio de Janeiro agora virou um grande case. Você vê a de São Paulo, eu corri em abril, não tinha nada. Era igual... Simples. Simples. Fit não tinha nada. Só tinha água, percurso fechado e acabou. Umas ativações de patrocinador na arena. Acabou. Aí a Maratona do Rio veio, jogando tudo aqui, fez o que fez esse ano, bateu todos os recordes aí. E aí você vê que a Maratona de São Paulo já tá rodando, já tá se preocupando. Já criou arte, música. Pô, de passar naqueles túneis de 2 km lá, não tinha nada dentro. Mas na verdade você fez a internacional. A da Iguana é outro. A internacional. Eles já estão lançando com muita coisa nova agora. Eles vieram com o conceito raiz. Né? Sim, mas tinha lá 10 mil pessoas correndo, então mudou. Então assim, a realidade é que tem essa experiência. Voltando para a questão da execução do evento, seja para falar de bastidor, vamos lá. Então assim, finanças de um evento, hoje galera, uma prova normal dessas, o que o evento custa, as inscrições, quando tá, o líquido dela não paga 60% do custo da prova. Se é uma prova que custa 100 mil, se a corrida que você está correndo aí agora na rua, o que você pagou, todos os coleguinhas que estão do lado ali que pagaram, só pagou 60% daquilo. Você paga a sua inscrição, não viabiliza a execução do projeto. Perfeito. É por isso que inúmeras provas hoje estão deixando de existir. Por quê? Eu já tomei prejuízo na Salvador 10 milhas de mais de R$30 mil. Eu deixei de acreditar. 42, por isso que eu fiz. Então, eu acreditei que o projeto aí veio alguns parceiros, a gente começou a viabilizar. Mas ainda está longe de ser uma prova que me remunera o que ela me dá de trabalho. Mas a realidade é que um produto que eu sei que vai crescer, que vai ter seu espaço e um dia ela vai me remunerar. Gosto muito, mas também sou empresário e vivo disso. Tempo que isso me leva, eu podia estar investindo com personal trainer, um bocado de coisa que podia ganhar muito mais. Alguém precisa fazer, né, Yardel? Claro. Mas aí, voltando para o custo, a realidade o atleta esquece que quando ele paga, existe. Nos meus eventos, eu não cobro taxa de conveniência. Não é repassado para o cliente. Já está dentro do custo. É porque isso agora é no seu site. No meu site. Não, eu nunca cobrei. Não. Sempre botou já o preço final com isso. O preço final já está dentro, já vai bater o que é o site. Elas por elas, né? Pronto, você tem a taxa de transação financeira, boleto, cartão e Pix. O Pix hoje está ajudando muito, porque a taxa é menor. Você tem aí, então, a taxa do site, né? Você tem... Taxa existe, né? Existe. Não, tá ali, mas assim, o cara não se sente lesado por aquilo. Não, é isso, mas você vê que os valores que eu lanço, eu tô lançando médicos hoje, a prova está com R$76. O cara que quer pagar barato, ele faz a sua inscrição. É por isso que eu chego... Aí a cultura lenhada da gente de deixar tudo por última hora. Aí, irmão, cara, se lenhar pagando caro mesmo. Cara, mas aí tem um pontinho que eu vou... É um ponto que a gente vai colocar. Depois disso, o cara vai entender que tem os códigos de desconto e tal. Tem os idosos que tem 50%. E o idoso... Teve uma prova no Nordeste que assumiu um comportamento bem interessante. Eu não vou ter essa coragem que eles tiveram, não. Que é o seguinte.
O idoso, quando você fala de meia entrada, porque os caras levantaram, você viu aquela nota da maratona de João Pessoa? Eles levantaram o seguinte, o 50% é para espectador. A ideia real, o resumo o 50% é para espectador. Você não está sendo espectador de um evento, você está sendo participante dele. Então, até certo ponto, o 50% não se aplicaria. Você é atleta, você não é... você é um participante, você não é espectador. Quando você paga 50% em show, você está assistindo um espetáculo. Porque essa lei, porque do edital, quando você faz regulamento, você tem que botar que o idoso ele tem 50%. Só isso, essa lei foi transferida coisa de eventos, entretenimento, show, não esportivo. Aí, o que foi que eu fiz na corrida de rua? Poxa, imagina, velho, ano passado eu vi isso depois de alguns eventos, acho que as maiores provas de Salvador que vêm de fora estavam fazendo. Rapaz, eu lanço uma corrida, médicos agora, R$76. Como é que o idoso paga 50% em cima disso, velho? 33 e 30. R$38. Ele não paga nem o que ele leva pra casa. Não, o que ele leva pra casa. A camisa, a sacola, o só brinde. A camisa 38. A medalha, o número de peito. Só a ele não 38. paga nem o que ele custa, pô. O idoso entrava dando prejuízo. O que foi que eu fiz agora? O último lote é o preço base e aplica 50% de desconto em cima do preço lote base. Se é R$100, ele vai pagar 50. Tem um monte de gente questionando. Velho, como eu te falei. Não dá. Se você quer pagar desconto, beleza. Você vai pagar. Paga pelo menos o que você custa, pô. Preço justo. Porque eu, como organizador, infelizmente, não tenho nenhum incentivo público para gerar esses benefícios que o Estado me obriga a fazer. Já fiz vários problemas sobre isso. Já tive discussões com alunos, a galera dizendo que não. Que eu repasse para as outras pessoas. Só que você repassa para as outras pessoas, beleza, alguém tem que pagar por isso. Você fazer o gato aqui, que o cara vai pagar a sua conta. Então assim, a realidade é essa. Só que aí, justamente, o que está colocado é que as redes sociais, ela veio para agregar muito, mas também veio para dar voz para pessoas boas e para pessoas más. Para pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas. Para pessoas que se acham, se julgam injustiçadas. Então, o que acontece? Eu chamo como justiceiro de rede social. O cara pega o telefone dele e vai lá, digita o que ele quer, fala o que ele quer. E às vezes quando é e-mail, menos mal que a gente conversa e tal. Teve uma pessoa que reclamou, absurdo, R$169 para correr uma prova. A minha maratona da Paralela. Eu falei, irmão, você se inscreveu quando? Aí eu copiei o quadrinho de lote. O valor. Por que você não se inscreveu? 99. Por que você não se inscreveu no primeiro lote, irmão? Dividindo o seu cartão em 2 vezes, ou algo do tipo, porque agora que você está fazendo o último lote, o cara que se deixa para se inscrever por último, ele tem que pagar mais caro mesmo, porque ele está atrapalhando o processo de organização. E muito. Porque às vezes o cara está se inscrevendo por último, não é nem porque ele quer, às vezes é por uma questão financeira. Velho, eu já ouvi, Nunes, Você sabe, eu contei essa história a semana passada, foi muito interessante. O cara tem a cara de pau de falar, sabe o quê? Pô, irmão, eu já comprei todo o circuito das estações, eu já fiz a noturna, tenho 3 track field, queria correr a sua, dá pra dar um desconto, não? Sim, aí o que, Nunes? Aí o que? Aí é complicado. Não. Sabe o que acontece? Ainda tem aquele ranço da galera que vai dar muito valorização para as provas de fora. Isso é fato. Isso é fato. Quando lança, por exemplo, track field, circuito das estações, tem uma diferença muito importante, que eu bato isso sempre. Eles lançam um calendário no início do ano e já lança a disponibilidade de você comprar desde aquele momento. A gente tem um problema muito sério que é o calendário, eu bato isso constantemente. O calendário das corridas que são realizadas em Salvador, a gente tem essa mudança de data, flexibilidade e até provas que não acontecem. E eu reclamo já com você, já falei com o Wagner, os organizadores. Quanto mais cedo vocês liberarem a venda, mais cedo a gente vende. E mais cedo tem essa possibilidade. É bacana. A prova que vai acontecer dia 1º de outubro, eu já estou com mais de 500 pessoas inscritas no Circuito das Estações. Top. Olha como ela começou a vender desde janeiro e a gente vai trabalhando isso. Então pode ser que muitas vezes seja esse fato. O calendário, como a prova é aberta, com 2 meses de antecedência, 1 mês e meio de antecedência, dificulta a organização, o planejamento do corredor. Corredor que compra no cartão, corredor que faz vaquinha, corredor que... muita gente não está acessando a fatia que tem poder aquisitivo. Está acessando um misto de pessoas que tem, não tem e se esforçam para poder se inscrever. Por isso a gente vê tanta gente hoje aderindo a Nunes, o código de desconto.
O organizador, você teve essa visão, o Wagner tem essa visão, mas eu já conversei com organizadores que falam assim, eu não preciso fazer esse código de desconto de 10%. Pode ser até um efeito placebo, porque você dá 10% de desconto, incluindo, tá ligado? Você já inclui na construção da sua corrida os 10%, mas o organizador, por ser muito cabeçudo, não libera. Então o corredor imagina assim, pô, se essa prova não tem desconto, eu não vou me inscrever. Só que se, como a gente falou no início, o corredor quer participar de todas as provas, não só pela questão de performance, porque a corrida de rua hoje se tornou o lugar onde você cria a rede social, você encontra os amigos, você leva a família, você tem uma programação diferente, você colocou na Salvador 10 Milhas banda para tocar, faz a parte do entretenimento, então consegue unir atividade física, consegue unir saúde, consegue unir aquela ação social, tudo num evento só, então todo mundo quer participar. Perfeito. E aí, quando o cara tem coeventos, tem projetos, a questão de corridas realizadas ou não realizadas. Eu acabei de comentar com vocês que as inscrições, a corrida de rua, a nível de financiamento dela, existem 4 pilares, né? Que eu chamo 4 pilares básicos. O primeiro é a venda das inscrições, que eu falei que chega no máximo a 60% do valor. O segundo é os patrocínios privados para empresas. Estamos aqui com uma casa esportiva que investe muito, acho que... E bato muito. Você, corredor, corredora, priorize empresas que apoiam o esporte, que apoiam essa assessoria. A gente tem parceiros, você tem parceiros, apoiem, consumam empresas. Você vai comprar um tênis, você vai comprar onde? Você vai comprar na Centauro? Compra na casa esportiva, pô. Que você tem atendimento melhor, você tem a relação pessoal com você. O cara, Gerson, um espetáculo de pessoa, gosto pra caramba dele, tá apoiando, tá viabilizando a corrida. Com doação inscrição. Se cada corredor vai R$100 e você paga 70, é porque alguém pagou para viabilizar aquele preço para você. Só pra vocês terem noção, se a gente for pagar um espaço ou fazer uma parceria com alguma loja de shopping, coisa, é uma nota que a gente paga para entregar kit, que a gente ainda paga por isso, quando não é parceria ou patrocínio. Eu vi de lojista falando isso, que você devia estar pagando para estar entregando coisa aqui dentro. É bom então, trazer isso, né? Então você tem o terceiro pilar, é os financiamentos públicos, né, que diretos ou através de Faz Atleta, que é uma linha, outra linha. A federação que a gente descobriu agora, pela Federação Baiana você consegue aporte de recurso para isso. Porque é chamada a inegibilidade. Pela SUDESB, as federações ela não passa por editais públicos, né? Ela vai direto. O Circuito das Estações, que é uma prova grande e tal, ela está entrando em Salvador como uma prova incentivada, né? Pela lei de incentivo ao esporte. Ainda coloca um valor alto, que para mim R$89 é um valor alto, dentro da construção do Circuito das Estações. E por ser uma prova com incentivo. Isso é um ponto interessante também, dentro do mercado de corrida, que existiu 2 pontos interessantes aí, que pra gente que é organizador, é um desafio a mais. Um é, provas incentivadas, acho que teve Santander, teve algumas provas aqui, a Go Green, essas provas assim e tal. Então assim, o que acontece? Eu aprovei projetos na lei, só que não captei. E no meu projeto tinha que ser gratuito. Porque se você colocar tudo que custa, todos os custos do seu evento dentro do processo, você não pode cobrar, tem que ser de graça, beleza? Como é que esses caras fazem a mágica, eu não sei como é. Porque os caras vêm com muito dinheiro, porque é através do imposto de renda das empresas. Porque são empresas com grande... Pronto. Então assim, a realidade da coisa é, aí o cara vê uma grande empresa que vem fazer um projeto incentivado aqui, cobra R$20 ou faz gratuito, entrega um grande evento, grande estrutura. E aí depois tem um outro ramo, que é o ramo de supermercados, antigamente era farmácia. Sim, que consegue. Que fazem menos. E aí hoje você faz que uma compra, vem feijão, arroz, macarrão, tudo dentro do kit. E aí o cara vê aquilo ali, aí você vê, aí vai ver seu kit. Aí vê o kit do lado de cá, você bota uma viseira, um ombro e peito, uma camisa, uma sacola. É a primeira coisa que o corredor fala, então, assim, a prova X eu ganhei quase que uma cesta básica. Mas é real, mas tem algumas coisas que podem ser pontuadas como um negativo disso. São mimos, né? Aí pronto, Aí o que acontece? Aí você vê, aí chega o organizador daqui, com custo altíssimo. A Prefeitura de Salvador ainda vem apoiando a gente com Procultura, isentando. Então assim, a gente faz provas aí de 1.000, a média 1.200, 1.500 pessoas ali. E tem as grandes que fazem a Salvador 10 milhas, que é 3.000, 3.500. Mas nosso circuito roda muito nisso.
meia da paralela 1.500 esse ano, né? Por limitação isso. dos órgãos, não pela prova em si. Então, assim, teria muito mais. Acho que ano que vem você vai ter que fazer 2 edições. Salvador 10 mil ano que vem a gente vai ser um problema pra gente, porque a gente sabe que a prova não cabe mais que 4.000 pessoas. Mantendo a parceria com o Exército ali, a gente consegue botar mais 1.000 pessoas. E claro que, como sempre, esse ano eu botei 3.000 porque eu limitei. Eu podia vender bem mais. Eu tive inúmeras campanhas de redes que não saíram, porque eu falei, não, segura. Porque começou a vender, chegou um mês da prova ali em fevereiro, início de março, começou a vender 50, 60, 30, 40, 50 por dia. Os maiores envelopes de prova e sem campanha, entendeu? Assim, a prova sem campanha e vendendo. Aí eu falei, gente, ia sair um monte de campanha. Eu falei, não, segura tudo isso aí, segura, porque senão a gente não vai nem conseguir. Eu não vou botar mais que 3.000 pessoas. Porque tinha também a questão que os códigos de desconto, eles têm que entrar de cortesias, que o patrocinador ganha, ele tem que entrar no mesmo site da gente. A gente está melhorando isso no site novo, porque uma cota de inscrição que só escreve com código, porque aí toda a prova tem seus patrocinadores que ganham convites, né? Revertido. Então, pronto, assim. Então, a gente teve que segurar. Então, realmente, é a realidade que a prova... ela vai se tornar uma grande marca. O que Jardel traz aqui, a gente trouxe com o Wagner, vem discutindo aqui, é que o corredor de Salvador ele precisa entender essas problemáticas que a gente encontra. Não é que a gente esteja aqui dizendo que não, a gente não está chorando as dores e dizer que o que a gente quer é que vocês comecem a ter uma tratativa melhor, até de pertencimento e valorização para com os eventos promovidos pelos produtores aqui de Salvador, entendendo as limitações que a gente tem. E a principal limitação é justamente o incentivo econômico, financeiro, que dificilmente, para a gente iniciar um evento, além das vendas, primeiro que a gente não pode entrar no evento com risco de venda. A gente já fez muito isso, hoje eu não faço, o Jardel mais faz. Que além de cobrir entre 40% a 60% do custo do evento, a gente precisa captar patrocinador. Então, quando a gente entra com um evento com patrocinador master, cobrindo ali 70% do evento, a gente consegue entregar um bom produto, né, um bom recurso, que faz com que realmente a gente tenha um sucesso do evento. Não só na entrega, como também na valorização de alguns recursos. Entendendo que a gente tem esses entraves, primeiro, algum evento aqui, Jardel, tem incentivo de algo? Acho que nenhum aqui é incentivado. Nenhum feito aqui em Salvador, a não ser a Maratona de Salvador, que eu acho que também não é. Não é. Então, ou seja, nenhum evento produzido pela lei de incentivo? Pela lei de incentivo. Federal. Não, a Maratona não. O que a Assis trouxe, eu acho que foi só... Não, a da Prefeitura, a Maratona. A Maratona tem uma parceria com a Prefeitura. A parceria só. O Farol também não tem, não? Não, é estadual. É estadual. É através do ICMS estadual. Do FAES. Que é o que o Turbo também tem. Faz atleta que é em cima do ICMS das empresas. Foi o primeiro evento a se beneficiar com isso há muitos anos. Assim, na verdade, Faz Atleta, ele é um projeto muito interessante. Sim. Porque, assim, basicamente, o empresário que paga muito ICMS, que é em cima de bens e consumo, né? Por exemplo, a gente quer serviço e ISS, não paga ICMS. Vou fazer igual o Vitor Baia fala aqui, ó. Pronto, beleza. Empresários, a oportunidade é essa, por favor. O que acontece, como é que funciona? Aí, você que paga muito ICMS, você pode apoiar um projeto e 20%, só 80% do valor final você deduz do seu imposto devido. E 20% você paga real. Se você fizer um projeto de 100 mil para apoiar um projeto aqui, a Runners, a Maratona da Runners, você vai botar 100 mil, você bota 20 do seu bolso, você deposita 100, né, de uma conta, depois, e 80 mil você vai abater do imposto. Então você vai ter um aporte e uma aplicação de marca do montante de 100 mil reais, né, aplicação quase no Name Rise, mas você vai chegar e vai ter uma dedução de 80% do custo. O grande problema é que as empresas, microempresas, não têm 100 mil e nem rentabilidade de contribuição para isso. Tem que ser grandes empresas. Aí as empresas que têm, e tem empresas especializadas nesse processo, estão cobrando 40% em cima disso. Deixa eu te explicar uma coisa até para vocês. Fala, Vitor Bahia. E até para explicar para a audiência. As pessoas precisam entender o que é patrocínio e o que é incentivo. Isso. Tá? Projetos federais ou estaduais ou municipais podem incentivar, e é bom que vocês deixem claro isso, que incentivo às vezes por um faz cultura não é que o cara vai pegar o dinheiro e vai dar para a prova. Que às vezes o atleta, o corredor, ele tem muito isso, sei lá, a Nike está patrocinando, parece que a Nike deu 100 mil.
O shopping Salvador deu 100 mil para Iardel, 300 mil. É real. Então, assim, a realidade é essa. Aí você tem os 4 pilares. Esse aqui é o terceiro. Então eu tenho venda, eu tenho um patrocínio privado, que a gente está num estado que é complexo. Uma cotinha de 5 mil reais é difícil vender. Tem projetos que você já tem que assinatura de contrato, como eu fiz com a Salvador da Emília, para vários anos. Perfeito. É um ponto, mas é difícil conseguir isso. Você tem os incentivados, que tem apoio público que eu coloco. A Prefeitura de Salvador apoia bastante, através da Saltu mesmo, com estrutura para vários eventos de Salvador. A gente faz vários eventos com apoio deles. Você tem o Procultura da Prefeitura, que apoia o setor de bares e eventos, dando isenção, dando até isenção na parte de imposto. A minha empresa não entrou, infelizmente, que é simples. Mas outra carga tributária grande é o ISS. Isso. Ano passado eu paguei mais 180 mil reais de imposto em cima do que eu vendi das inscrições. Imagina que eu podia repassar um pouco, diminuir o valor da inscrição de um lado e ganhar um pouquinho mais também. Exato. Mas não podemos, é real. E tem o estadual, que é o Faz Atleta, e tem o federal, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, que é o imposto de renda das empresas. Que é acho que é 2% agora do imposto de renda devido 2% do imposto de uma empresa que tem que ser multimilionários aí também, que são as grandes empresas. Exatamente. Que é a Braskem, que é os bancos, que as grandes operadoras de celular, grandes empresas que tem milhões para pagar, que conseguem tirar 2% e dar $500 mil. 2% tem que ser $500 mil. Imagina quanto ele não tem que dever. E o último, velho, é o cara que está investindo diretamente. É o aporte do promotor do evento. Então são 4 pilares, velho. Então, se você... Por que uma corrida às vezes não fecha e ela não é lançada ou demora de ser lançada? Porque esse processo de negociação demora. Muito. O incentivado federal é de ciclo de 1 ano. Exatamente. Você escreve hoje, para ser aprovado, para ser ano que vem você vai captar. O Faz Atleta, a verba é só 6 milhões, já acabou. Não tem mais. Muitas vezes a galera pega empréstimo no banco para poder ser coberto com esse valor. E aí, assim, o que acontece? Eu trago essas perguntas, que são as perguntas dos corredores, que tem aquela dúvida, mas tem isso, mas tem aquilo, mas não sabe que dentro disso daqui existe todo um processo para chegar. E aí quando você traz, os organizadores, todo mundo traz essa visão, desmistifica muito. É como um amigo meu fala, sempre tem uma resposta, falta alguém que faça a pergunta. Então, aí você trouxe o calendário, não dá para fazer um calendário prévio, tardio, se a gente tem todos esses trâmites que não dá para você prever. Claro, o envelope como Salvador da Ermília, Farol Maratona de Salvador, são provas que você já tem um planejamento estruturado de patrocinadores e investidores que você consegue, de fato... O evento vai acontecer independente das condições socioeconômicas de venda. Porém, não dá para os outros eventos que estão ali. Aconteceu a primeira edição, será que a segunda vai acontecer? Será que esse cara vai me apoiar? Será que eu vou conseguir? Enfim, então não dá para fazer. E aí talvez a diferença de um envelope de uma track field com circuito nacional, do circuito das estações com circuito nacional, que tem vários trâmites de recursos de captação para ser vendido previamente, então talvez essa seja a discussão. O sucesso da 10 milhas eu atribuo muito que em 2022 foi lançada as vendas, a 2023. E aí foi bacana que teve realmente de fato, e aí veio já pós-pandemia, teve a edição de novembro que colaborou muito, né, para que houvesse o crescimento. E para mim, um dos maiores envelopes da corrida aqui de Salvador é a 10 milhas. Eu acho bacana essa construção, porque, por exemplo, você postou recentemente um TBT da Turbo Run. Turbo Run no primeiro ano, Turbo Run no segundo ano, Turbo Run na terceira edição, né? Engraçado que eu não conhecia a Turbo Run. Na verdade, foi primeiro pela assessoria, treino normal. É um projeto, o Turbo Run é um projeto do Varejão Autopeças, que é um parceiro nosso. Antigo, né? E aí eles tinham um projeto fechado, só para funcionários e fornecedores. A gente fez o primeiro ano, pós-pandemia 2021. Foi mais corporativo. Fizemos 200 pessoas no DIC. O segundo ano a gente fez 400 pessoas no Jardim de Alá, fechado só para convidados. E esse ano, através de um apoio e uma aposta também do projeto Faz Atleta, a gente conseguiu... que consegue ter uma estrutura para isso. A gente conseguiu abrir o projeto agora para 1.200 pessoas. Entendeu a diferença, Nunes? Então assim, a gente conseguiu abrir, eu levei a proposta para a marca de fazer um projeto deles ainda como categoria, né? Se você escrever, tá lá equipe ou varejão. E do outro lado você tem ainda o público geral. Então são 450 convidados e 750 pessoas de fora, corredores que estão querendo participar do projeto. Que está no Jardim de Alá, um circuito tradicional, que as estações acontecia muito. E aí perceba que aí tem um envolvimento direto, porque assim, um dos corre lá com você, né? É corredor, né? Hugo. Então assim, o cara tem um envolvimento em entender que a empresa dele pode se posicionar com o segmento corrida.
Olha quantos empresários que correm e não entendem que a empresa dele pode estar no segmento. Pode. E... Não precisa ser fazer uma corrida propriamente dita, mas a gente tem hoje produtos e como é que eu posso dizer? Leite, né? Chama. Por exemplo, a gente tem tenda, a gente tem camisa, a gente tem vários recursos que podem ser aplicados por vários produtos, que é um aldão ambulante. Já a gente tem 14 treinos semanais. Imagine aí, 14 ambientes com sua marca exposta ali. Né? E muitas empresas que têm custo baixo, eu geralmente cobro, ou geralmente quando eu fecho parceria, eu fecho uma cota anual. Ou o cara paga o produto que vai da marca dele. Perfeito. A tenda, por exemplo, o cara vai pagar só pela estrutura, eu não vou cobrar nada mais a ele, porque a gente precisa desse recurso, eu tiro o meu custo, e o cara fica um ano com a marca dele ali exposta. E muitos empresários, até dentro da própria assessoria, não acham aquilo vantajoso, é interessante. E às vezes aquela situação que foi comentada por Yuli, o cara tem, por exemplo, Três Corações quer fazer um investimento no seu evento. Só que ele não vai fazer o investimento financeiro, ele quer dar permuta. 50 milhões de cápsula dessa. Então faz esse conta-balanceio. Só que no final das contas você precisa. Você deixou de pagar? Claro. Aí Jardel trouxe os 4 pontos, aí tem o outro lado secundário, né? Esse outro lado aí, que é o que eu chamo do agregar valor. É o mínimo. É o mínimo, agregar valor. Porque a empresa, tem várias empresas que entram não dando... uma que está apoiando muito bem aqui, eu posso falar o nome, é a Iobem, da Betânia. Ela entrou no Salvador 10 milhas, ela deu 3 mil unidades de Iobem, pô, o negócio daquele custa caro. R$6,50. Aonde, filho? É quase R$14. A depender, sai quase. Eu compro a caixa. É muito doce. E é gostoso. É uma proteína. É uma proteína. Iobem. Danone, esse é daí também, né? Por exemplo, você começar o Betânia. Pra você começar o Iobem. Não, é porque tem Betânia, Italac, Danone, tem várias. Sabe o que eu falo? Pra você que tá em casa, acordando aí, qual é melhor? Começar o dia tomando uma proteína de qualidade. Iobem, perfeito. Eu não tenho aqui pra mostrar. Pode ver. Mas seria interessante, Iobem, se eu tivesse aqui. São 12 gramas de proteína. E destaco muito, mais uma vez, o ciclo do processo de organização de eventos está muito vinculado com o que eu falei. Dê prioridade no consumo de marcas que apoiam o seu evento. Exatamente. Tem 2, 3 marcas concorrentes dessa proteína. Quem está apoiando os seus eventos? Quem está no seu kit está vindo qual? Não é o mesmo. Consuma a que apoiou o seu evento. Exatamente. Consuma a empresa que está apoiando, que está viabilizando, que está te dando uma bebida gratuitamente para você conhecer e você acaba de economizar também esse processo. Então, assim, pensa nessa questão. Porque eu sempre falo que captação de recursos, parcerias, ela é relacionamento. E outra, esse benefícios é para o corredor, não, claro que agrega o evento, mas é muito mais para o corredor, né? O dono do evento ele não se beneficia com nada daquilo, a não ser lhe dar aquele produto, aquele serviço. Então que fique bem entendido. Que veio um bocado de coisa em tal corrida, na outra não veio. É porque o parceiro não quis apoiar com permuta de produto para aquele evento. Então não é o produto que Jardel não quis, eu não quis, o Wagner, o pessoal do clube não quis. É porque justamente alguns você não quis startar suas marcas. Jardel, a gente em 2016 assumiu um posicionamento na Associação de Treinadores, a TEC, que de fato é triste a gente ter um recurso tão forte. Infelizmente, por vários fatores, a gente não consegue ainda dar andamento a isso, que eu acho que seria o grande aporte aí de benefício para a corrida de rua. Né? Sendo associação, e a gente conseguiu formalizar ela com todos os trâmites, conseguiu até recurso, né, para correr a primeira corrida da Polícia Federal na época, enfim. E aí queria que você trouxesse um pouco qual é a sua visão e sentimento por isso, porque a gente, você ainda faz, né, parte da chapa, você ainda faz parte da chapa? Sim, eu fazia, eu saí também. Saiu também? Pronto. A gente fez uma formação, né, tinha uma formação antiga, e aí em 2016 a gente veio com uma nova proposta, com uma nova formação, que foi assim, inicial, uma ideologia muito positiva, a gente estava num momento bacana de união, de crescimento todo mundo, e por vários entraves acabou, né, segregando por questões individuais de alguns membros que estavam no processo. E hoje a gente tem uma associação formalizada, com CNPJ, com dívida, né, sem dar continuidade e sendo que é um aporte altamente significativo para vários recursos. Qual seria seu sentimento, visão e ideia que a gente poderia potencializar isso, trazendo isso aqui em pauta?
Sem sombra de dúvida, aquele lema básico de tudo, né? A união faz a força. É ponto primordial. É muito clássico que quando está todo mundo unido em prol de algo, de um benefício, as coisas acontecem de forma mais fáceis. Várias pessoas trocando ideia, formatando um modelo ou buscando, através dos seus meios de influência, de conhecidos e contatos, para conseguir agrariar algo em prol do comum, que é a corrida de rua. Fica mais fácil. Eu acho que o grande problema da associação está muito vinculada com o que eu falei no início. Não somos concorrentes. Os egos. Pô, velho, não vai. A gente tem um mercado gigantesco pela frente. A gente, se você ficar achando que o seu colega de assessoria, ele tá sendo um cara que tá roubando aluno seu, ou que tá ganhando alunos novatos que podia ser da sua assessoria, você não tá vendo, você tá com a mente muito restrita e não tá vendo o tamanho que é a corrida de rua. Como eu abri aqui no início falando sobre isso. Então, assim, eu acredito que precisa se mudar a mentalidade da turma dos treinadores. Eu acho que deve ter mais de 30 assessorias em Salvador hoje ativas e poderia sim colaborar. Porque, primeiro ponto, não adianta a gente querer colocar algo para frente se a mentalidade das pessoas estão indo contra aquilo. Ou tem alguma dúvida sobre o processo. Entendeu? Quando tem o espaço para assumir, poucos se prontificam. Quando alguém se prontifica, aí fica de fora criticando. Eu acho que eu falei desde sempre. A crítica, velho, quando construtiva, ela é sempre muito bem-vinda. Exatamente. A questão, existe a crítica construtiva e existe a crítica destrutiva. Porque tem gente que critica querendo melhorar. Te dando possibilidade. Eu tive eu tenho vários casos aqui com pessoas, até um cara bem conhecido de Salvador, ele fez uma crítica de um evento em rede social. E 2 dias antes eu tinha ajudado ele a mexer uma inscrição, alguma coisa. E aí, né, quando eu liguei pra ele no outro dia, na segunda-feira, eu falei, irmão, e aí, tudo bom? Eu falei, você tinha meu número? E você postou em rede social aquilo ali, você não podia ter me falado comigo pra você conseguir resolver? Então, assim, responda lá. Eu falei, irmão, não vou responder lá porque o que você quer é Ibope, eu não vou lhe dar. Exatamente. Beleza? Então, assim, o cara não criticou querendo ajudar, não. Ele criticou querendo Ibope. Exatamente. Mídia, likes. Então, assim, ele queria aparecer. O famoso queria aparecer. Então, assim, isso é real. Então, esse tipo de crítica não avança ninguém. Agora, o cara que chega pra você e liga, pô, irmão, corri a prova como o Nunes faz, que não é bom vetor, porque ele, como várias pessoas, é um cara como que tá em contato com o atleta final. Perfeito. Então, assim, ele é um bom vetor. Porque eu tive várias pessoas que ligavam pra mim dizendo assim, porra, velho, depois da minha maratona da Paralela, falando assim, velho, todo mundo gosta de criticar. Eu tô te ligando pra te elogiar. Massa. Tô ligando pra te elogiar aqui, ó, a prova foi massa, meu velho, melhor prova de Salvador. Eu falei, pô, mas assim, a gente fica feliz, mas a gente sabe que tem coisas pra melhorar e vai melhorar cada ano que passa. Então, voltando pro técnico, é a mesma coisa, velho. A partir do momento que você começar a entender que o que você tiver alguma coisa que tá te incomodando, você chegar dentro de um processo, convocar um grupo ou conversar com pessoas que podem levar a sua ideia à frente, é ótimo. Você não gosta de Choquito? Fala com o Jardel. Não gosta de Jardel? Fala com o Diogo. Não gosta de Diogo? Fala com o André. Fala com alguém. Porque entenda-se que também quem está à frente do processo está destinando o tempo que você não destinou no motivo, seja de lazer pessoal ou financeiro. Eu vou deixar 2 horas do meu dia para cuidar de uma associação em prol de todo mundo, sendo que eu podia estar dando personal trainer e ganhar R$100 a hora de trabalho. Então, assim, entenda-se que quem teve à frente, quem sempre teve, André, um cara que levou isso há muito tempo, já pedi desculpas para ele sobre o comportamento da gente naquele momento. Foi levado... Enfim, várias coisas. Então, assim, não precisa nem tocar no assunto. Pedi desculpa pra ele sobre isso. Foi um cara que levou esse negócio nas costas há muito tempo. E a gente lá, cada um fazendo o seu e ele fazendo o dele e fazendo isso. Foda. E depois foi tido como ruim. Entendeu? Então, assim, eu acredito que pro negócio andar, tem um potencial gigantesco, tanto de ativações, de ações, de tudo, como a TEC, como a FBA, como as assessores, como os organizadores de eventos, como os promotores de eventos, as empresas, ou o mercado, e tem lá no fim o público que vai ser beneficiado disso, que são os corredores. Então, quanto mais se organiza, melhor fica. Agora, precisa ter alguém que une tudo isso. O grande problema de ser encabeçado por mim, por você, por organizador, que o cara vai estar sempre achando que você está fazendo porque você quer benefício próprio. E aí onde mora o problema. A partir do momento que, estou falando aqui mais uma vez,
o universo de corrida é gigantesco, a Bahia está desse tamanho. A gente vê que as maiores corridas de Salvador hoje tem 5 mil pessoas. A de São Paulo tem quanto, gente? Então assim, Salvador tá anos luzes ainda atrás do mercado que tem no sul-sudeste. Né? Então, assim, se a gente não abre a mentalidade, quem está fazendo o processo acontecer, do treinador, o organizador de eventos, a federação, a associação de treinadores, não abre a cabeça para isso, você quer que o empresário que vai aportar evento lá... Não, mas você está transferindo responsabilidade, gente. O fogo tá pegando lá, o caos tá lá, eu vou entrar nesse caos para quê? Não é isso, porque assim, eu reclamei várias vezes aqui e posso até reiterar que a minha reclamação, eu posso ser culpado por ela. Porque tem evento que vende pra caramba, como a Salvador 10.000, e tem evento que não vende muito. Porque eu tenho um evento que aporta muito dinheiro e outro que aportam menos, privados. Então, assim, quem é o culpado? Se eu que faço os dois. Exatamente. Perfeito. Tá entendendo? Então, assim, olha pra si também e tentar entender, meu amigo, onde é que eu tô errando. Onde é que o que é que eu posso fazer de diferente para acordar aquele setor? Porque a mesma empresa que tem uma franquia em Salvador não apoia e a de São Paulo derrama dinheiro em patrocínios lá. Então, é nítido de tentar entender, será que o mercado daqui não está atraente por quê? É somente porque as empresas não vê o produto final do consumo, que é o atleta? Sim. Ou é a comunicação, esse meio entre os que aí tubarões. Você... Nunes é um empresário que quer investir no mercado. Jardel é o atleta, você é o organizador. Quem é a ponte do mercado que ele está buscando para chegar a mim é você, porque senão ele vai ter que ir para mídia televisiva, para outdoor, para tudo que é muito mais caro às vezes. E o convencional hoje a gente sabe que... Starta muito mais. Nunes sabe muito bem o que eu indiquei ele para fazer de projetos. E quanto foi bacana para ambos os lados. Demais. Entendeu? Então assim, é aquela coisa teve alguém para estreitar essa ponte. Entendeu? Então, às vezes você está transferindo a culpa para os outros e às vezes a culpa está em você, velho. É a coisa que a gente sempre vem batendo desde o início. Que para que a criação do Salvador que corre, grupo, é assessoria, não é... Eu falo sempre que a gente seria uma ponte do corredor para o organizador, do corredor para a assessoria. Essa ponte aí, e a gente fala hoje num mundo muito conectado, tem que existir. O organizador para o corredor para a assessoria, e todos se comunicam. Não é um universo que não vai se comunicar ou de desavença, porque onde não tem comunicação não tem Mas só enxerga isso, Nunes, como o Jardel trouxe, quem tem o seu posicionamento e entende a importância do outro para o seu processo. Com certeza. Então, quando você foi lá para a assessoria, que eu abracei e enxerguei o seu potencial, e você enxergou o meu, a gente uniu forças e está aqui hoje. Jardel, a mesma coisa. Como alguém já falou, e né? Jardel presenciou junto comigo vários que eram jurado de morte, irmão. Você, jurado de morte que eu falo assim, no aspecto de esse cara vai foder todo mundo. Isso é verdade. Esse cara, enfim. Mas porque ninguém entendeu naquele momento que era algo novo. Jardel. Nunes só veio as corridas de Jardel, Nunes é contratado de Jardel. Não, mas é isso. Mas você era um cara promissor para o mercado que a gente não chegou naquele momento. A gente enxergava só o nosso negócio, a vaidade de professor, um cara que não tem coisa, está criando assessoria. Na nossa cabeça era isso, até pelo posicionamento seu, sem entender mais ou menos. E inúmeras vezes, esse processo que Nunes encabeçou, ele foi muito tido como um exercício legal da profissão. Isso, não. Já foi até ameaçado de ser preso. É isso que eu tô falando. Então, foi interpretado de forma errônea. Poxa, mas assim, é real que infelizmente... Eu sempre falei sobre isso, eu tava comentando, eu falei, pô, velho, deixa eu te contar. Eu tenho 13 anos de assessoria esportiva. Sou formado em educação física, que só me chancela o processo. Só me chancela o processo, só me dá o certificado para poder fazer. Isso. Né? E eu tenho 13 anos de experiência no processo, aprendendo, acertando. Aí chega um cara que entra em um processo, porque tiveram vários outros em Salvador. Sim, que fizeram, que tentaram, e ficaram pelo meio do caminho. Isso. Por inúmeros motivos, seja deles. Precisa entrar na causa aqui. Mas quer dizer que um cara que abre um grupo de WhatsApp, né, assim na cabeça, abre um grupo de WhatsApp, abre uma rede social, começa a postar, falar sobre corrida, começa a distribuir código de cupom de corrida, começa a fazer treinos, unindo vários corredores ali, vai ser uma afronta ao meu processo como assessoria esportiva. Meu aluno que vai sair da minha assessoria para treinar no processo dele,
Se você, treinador, pensa dessa forma, eu acho que você está gastando energia com coisa errada. Medíocre. Eu tô achando que você gasta energia com coisa errada. Isso. Que tem certos pontos que podem ser conversados, melhorados. Claro. Eu já conversei várias vezes com o Nunes. E falei com ele. Tem outro posicionamento, E total falei. hoje. E teve vários problemas, muito. em vários momentos que eu conversei com ele. Ele me ligou certa vez, eu tava na praia, criei uma briga com minha esposa, porque eu fiquei uma hora no telefone com ele. Eu sentado na praia. Legal desse tamanho, Ele me ligou no domingo, sacanagem. me ligou. Concordo com ela. Me liga no domingo, 11 horas da manhã, eu fico até 12 horas conversando com ele. Ele puta a vida com vários fatores. E eu falando com ele, velho, segue teu caminho, faz o que tu tá fazendo. No início tinha assim, muito complexo lembra? de Então é inferioridade e esse medo que depois que ele enxergou a grandeza que ele tem, ele se posicionou diferente. Não é nem complexo de inferioridade, porque eu sou grande pra caralho. Exato, não, mas é Nunes. você enfrentar todo mundo pra você Não mostrar tem um uma apoio, verdade, cara. mas o Jardel até hoje faz isso, eu faço isso até hoje. É bacana Quantas você... pessoas não chegou pra Jardel pra falar mal de mim, várias pessoas chegou de mim pra falar de Jardel e por aí vai, pô. Uma coisa, Tem jeito, não. Eu já falei, não gostem de mim, porque eu sou... Não. Gostem do processo, do que é entregue no processo. Gostem do que é feito e do que é proposto. É difícil. Tá ligado? A É galera, difícil, por que você não gosta de Nunes? Não gosto. Sentou comigo, tomou uma cerveja, comeu um empim, comeu um acarajé, já bateu um papo, mas já o processo, sabe qual é a minha ideia. O processo o preconceito é isso, pô. É você ter Inovação. um conceito prévio da pessoa e você não tá Exato. aberto a querer entender. Isso vai existir sempre. Claro, Acho que o mundo é claro mundo. que você não tem como imaginar que você vê um cara fazendo alguma coisa que todo mundo estava feito, só que o resultado estava dando diferente. Quem fez e deu errado se incomoda. O cara que está do outro lado achando que o projeto dele... Porque o grande problema, que eu acabei de falar, olha para dentro de si e vê onde está o processo. Porque é muito fácil, velho. O mecanismo mais fácil do ser humano é arranjar desculpa nos outros. Exatamente. Antes de cair a real, que o problema até é colocar, dele. exatamente. Entendeu? A Mas é muito psicologia mais faz fácil. isso. É muito mais fácil eu virar e falar assim, o problema que Choquito hoje tem muito aluno, é porque Nunes leva aquele ego que... Não é. Eu tenho o Júnior lá também, que é um brother pra caramba, que tem um leva projeto dele também. muito bacana, que engaja também de outra forma. Entendeu? Com outra pegada, que teria que ser de outra pegada mesmo. E tem outras Porque fazer o assessorias. mesmo igual não Não daria tem como, resultado. cunhado. E tem outras assessorias que E não tem tem- nem influência e tá crescendo também. Com certeza, mas o que eu estou lhe dizendo, o que acontece? Eu falei para Nunes que não acreditava que o influência da forma dele... Lembra que eu te falei? Que a influência da forma que ele trabalhava não agregaria dentro da assessoria. Lembra que eu te falei? Você falou, eu levei tantos alunos para Choquito. Eu falei, beleza, mas eu acho que isso não é o caminho. Tava errado. Tive errado. O processo de vocês está maravilhoso. Desde o podcast, da parceria, de tudo, do grupo de corrida assessor. Então, assim, existe a realidade de reconhecer onde está certo, onde está errado. E se você está procurando culpa nos outros, O problema você é está você. perdendo tempo de olhar para dentro, para si, fazer uma higiene mental, Peraí, rapidinho. botar no papel. Pra fechar com chave de ouro. Fale, Jardel. Naquela câmera ali já deu o seu recado. Pronto. Gente, então, assim, antes de mais nada, agradecer duas pessoas que eu, de tanto carinho, a gente deu trabalho para gente ajustar a agenda. Mas, assim, espero, galera, do fundo do coração, ter passado um pouquinho do que é a nossa realidade como atleta. Falei um pouco sobre nossos desafios aqui, mas como assessoria e como organizador de eventos. Então, entenda sempre que o que a gente está fazendo é feito sempre, antes de mais nada, do coração, porque a gente gosta muito disso, e trazer para vocês um pouquinho do que a gente almeja quanto pessoa e quanto treinador. Então, assim, o que a gente entrega, o bolo final, que é a buzina tocando, A cereja. vocês correndo, pegando aquela medalha, fazendo aquele selfie, batendo seu RP, superando um obstáculo, isso é o fechamento de um grande processo. No caso da gente, 8 anos já na estrada, só com organização de eventos. Se a gente consegue fazer uma meia maratona que desbrava a paralela, do jeito como foi, graças a Deus, bem feitinho. zerou o game. E a Salvador 10 milhas é porque a gente teve uma ousadia, como eu falei no início, de ousar fazer o diferente e não fazer o fácil. Então entenda-se que o processo ele é árduo, mas ele é recompensador quando a gente entrega produtos e o atleta ele chega satisfeito com aquela medalha no êxtase, peito. né, final. Então, perfeito. E como eu falei, a gente colabora para um processo como um todo que Nunes falou, de ciclo de treinamento, um ciclo de Salva a vida, né, confraternização. Jardel? Salvar vidas. Quantas pessoas mudaram de vida completamente pelo processo. Então, assim, a gente não consegue nem mensurar o quanto que a gente impacta. Ano passado, passaram 17 mil pessoas diferentes nas minhas corridas. Imagina. Então, assim, imagine quantas vidas não foram mudadas
por inúmeros fatores de sedentarismo, droga, ou problemas de relacionamento, ou quantos relacionamentos se construíram, quantos negócios não foram fechados. Quantos destruíram. Então, assim, outros destruíram. Então, gente, então é isso. Fica um abraço, nos vemos por aí, tô sempre na área. Onde a gente encontra Jardel Moura? Instagram, Jardel Moura, _assessoria. YouTube, Jardel Moura Assessoria. E o site? E o site, dois sites ainda. Tem dois sites, galera, aí. Tem o jardelmoura.com.br, é o site da assessoria. E hoje, que é a novidade que a gente traz esse ano, a plataforma de vendas de evento é chamada corridasjardelmoura.com.br. É lá que vai estar todo o nosso calendário. Gostaria até de parabenizar você por mais uma ousadia de ter o seu custo e o trabalho que é. Até comecei lá com você. Que tinha alguns pontos para melhorar, e como era algo novo, você na verdade já lançou o site com uma corrida grande, vendendo, e aí várias questões vão ser ajustadas, como já está ajustando, mas torna uma coisa mais intimista e mais pessoal, que você consegue ter uma tratativa melhor com o corredor e controlar mais o seu negócio. Então, parabéns por tudo isso. Eu acho que estou muito feliz. Eu acho que foi realmente a expectativa criada, foi estabelecida aqui hoje. É bom. Mais um episódio de qualidade. O empresário e o treinador que é inteligente, ele consegue manter essas relações. Foi igual a Cresça Esperança voltou ao segmento raiz e trouxe as 3 principais apresentadoras que durante a década de 90, que foi Angélica, Xuxa e Eliana, onde era taxada como maiores inimigas do mundo. E a Globo, dentro do crescimento do YouTube e coisa, estava perdendo chancela, né? E aí alavancou, trazendo como é que se diz? Um resgate da memória afetiva comercialmente. Foi a maior sacada. Pra mim, não, entenda. Quem pra é mim, Xuxa? Quem é Jéssica? Pra mim foi a maior sacada que a Globo teve. E com certeza ali ela vai dar uma virada de chave aí de... Pra mim foi macro. E aí as grandes empresas fazem isso. Se unem, se renovam, se reestruturam para poder alavancar seus negócios. Toda quarta-feira tem episódio novo no ar. Quero mandar um grande abraço para todos os nossos apoiadores Casa Esportiva. E se você ainda não está aqui apoiando a gente, entre em contato, fala com o Choquito, fala no Choquito Pod, método Choquito, e traga a sua marca para esse podcast que cresce a cada dia. Assine o canal, porque esse vai bater 1000 visualizações. Valeu, Vamos pra cima. Obrigado. O meu, seu, nosso Choquito Pod. Choquito Pod.